a gente teve uma conversa inicial. Então sejam muito bem-vindos, a gente fica muito feliz de todos vocês aqui novamente, tá bom? Deixa eu ver, só responder aqui. Tudo bem, Silvana, não tem problema. Pessoal, nós sabemos assim que vocês têm às vezes compromissos, tanto no começo quanto no final. O importante é depois retomar, desde a parte que perdeu, para ou finalizar a aula, se tiver que sair mais cedo, ou se chegou mais tarde, pegar o comecinho dela, tá bom? Só para também não ficar tão perdido. Então, sejam bem-vindos novamente. E aí, então, a gente vai começar. A gente sempre começa com uma oração, né? E hoje a gente tem um pedido especial, que é para Maria Severino, que está hospitalizada, que fez uma cirurgia de um tumor. Então, sempre a gente, mesmo não sabendo quem é, a gente faz a vibração para essa pessoa, tá bom? Através de uma oração, para que ela receba o tratamento médico que seja de acordo com a sua necessidade, tá? Então, quem quiser fechar os olhos, sinta-se à vontade. Nós vamos começar. Vamos aproveitar para respirar fundo um pouco. Porque quando a gente respira fundo, parece que a gente vai se conectando no mesmo pensamento, no mesmo sentimento. Vamos nos abrindo para receber as bênçãos de Deus e da espiritualidade. Senhor Jesus, Mestre amado, estamos aqui mais uma vez reunidos para aprendermos um pouco mais. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui no dia de hoje, todos juntos. Sabemos das lutas e dificuldades de cada um para estar disponível nesse horário e agradecemos, Senhor, por isso. Por termos tantos alunos, tantas pessoas interessadas em saber um pouco mais sobre a doutrina, em saber um pouco mais sobre a Tua palavra e Teu exemplo. Senhor, hoje pedimos para uma irmã que fez uma cirurgia, retirou um tumor, Maria Severino, que o Senhor, Mestre de infinita bondade, possa levar uma equipe espiritual para ajudar no seu tratamento, para intuir os médicos sobre os melhores procedimentos e decisões a serem tomados. Que ela se recupere logo, se for assim, a Tua vontade, mas que traga a ela principalmente paz e serenidade nesse momento difícil. Sabemos, ó Pai, que uma folha da árvore não cai sem Teu consentimento. Que aprendamos a entender tudo o que acontece em nossas vidas, desde as pequenas coisas às grandes dificuldades. Sabemos que tudo o que acontece é para o nosso aprendizado e que assim possamos cada vez mais evoluir um pouquinho. Mestre, pedimos também que o Senhor abençoe a cada um aqui que está, que cada um possa sentir uma luz entrando pelo topo da sua cabeça, que essa luz se irradie por todo o seu corpo, que essa energia sentida possa perpassar por cada célula, que irradie para sua casa, para os seus familiares, para todos os moradores, para quem está no trânsito a caminho, que também seja recebido da mesma forma. Agradecemos ao Pai e que esta aula seja muito tranquila e produtiva. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Gente, nesses momentos, se vocês tiverem alguém que vocês gostariam também que a gente enviasse as vibrações, vocês podem falar também,
tá bom? Vocês podem completar ou pedir antes, ou escrever no chat, que a gente direciona essas vibrações. Então, não é esse não, Wagner. É a aula 1 que eu te mandei no e-mail hoje. Sobre espiritualismo, espiritismo, materialismo. Tá? E que cada um, assim, pudesse, nesse momento, também se não quer falar, é só nesse momento da vibração de já emanar esse pensamento, né? Então, se de repente tem um parente adoentado, um familiar, um amigo que necessita de qualquer tipo de ajuda, não precisa ser necessariamente de ajuda médica, mas que está passando por um momento difícil, nesse momento de vibração, enquanto a gente está fazendo oração, vocês já podem pensar nessa pessoa, que ela também vai receber essas vibrações, mesmo que o nome dela não seja dito, tá bom? Ó, a Silvana pediu, né, vibração para o meu marido Valdomiro. Então a gente faz no final, no encerramento, tá bom? Mas todas essas vibrações que a gente faz na prece inicial ou na final, se a gente só pensa também, ela já está, essa pessoa já está recebendo, tá bom? Vamos esperar o Wagner aí localizar. E aí a gente começa, tá bom? Hoje vai ser uma aula um pouco teórica, né? Que a gente vai discutir um pouquinho sobre a questão do espiritismo, espiritualismo, que há muitas confusões, né? E a gente entender quais são os princípios básicos do espiritismo, né? O que ele diferencia um pouco de outras doutrinas que também são espiritualistas. Então a gente tem que pensar primeiro, Wagner, você está gravando já? Tá? Então tá bom, obrigada. A gente tem que pensar primeiro, e aí é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês, se vocês sabem o que são doutrinas espiritualistas. Alguém já ouviu falar esse termo? Alguém já tem uma ideia? Gostaria de estar falando, participando? Pode falar, tá, pessoal? Não tem certeza? Mais ou menos? Então tá bom, então a gente vai seguir. Para a gente começar a definir um pouquinho isso, né, a gente divide normalmente entre o materialismo, acho que pode passar para o próximo, Wagner, que são as correntes, de crença de vida, vamos falar assim, tá? Eu não chamaria de filosofia, não chamaria isso de ciência, mas de crença de vida. Então existem e existiram, né, os filósofos, também as pessoas que a gente fala que são materialistas, e materialista não é aquela pessoa que só compra, como hoje a gente vê, aquela pessoa é muito materialista, não. O materialista, na verdade, que segue, né, essa corrente de pensamento, ele acredita somente na matéria. Então, é como se quando a gente morresse, né, tudo acaba. Então, não só a gente, né, os outros seres vivos, é só matéria. Ele não acredita em nada além disso. Já o espiritualismo, não. Ele acredita em algo além da matéria, algo sobrenatural, num poder divino, numa força que a gente pode falar abstrata. Então, nesse algo mais. Então, todas as pessoas que acreditam em alguma divindade, seja ela qual for, são espiritualistas. Por quê? Porque isso não é matéria. Então, a gente pode falar que os indígenas são espiritualistas dentro do que eles acreditam? Sim. Né, eles acreditam, né, falando até de mais antigamente, não dos povos atuais, porque os povos atuais já teve tanta miscigenação, né, mas vamos pensar os indígenas antes do contato com os europeus. Eles já tinham também as divindades deles, né, o deus da chuva, o deus do trovão, os inúmeros deuses, né, então eles também tinham essa doutrina espiritualista. Então, são espiritualistas todos que acreditam em algo mais, mesmo que não dê o nome de Deus, mesmo que não dê
o nome da forma que a gente concebe. Mas, se acredita nesse poder sobrenatural, então a gente já pode falar que é espiritualista. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Entenderam a divisão? Então tá. E aí, é só para vocês terem uma ideia, todas essas, que eu peguei algumas só, são espiritualistas. Então, o catolicismo é espiritualista, o hinduísmo, o protestantismo, o espiritismo, a umbanda, o islamismo, o budismo. Então, todas essas religiões, que são as mais comuns, né, dentro do nosso universo aqui, né, que a gente conhece, elas são espiritualistas. Por quê? Porque todas acreditam num ser maior, né, nesse algo mais. E aí fala que o espírita, antes de mais nada, ele é um espiritualista. Só que nem sempre o espiritualista é um espírita. Então, o católico, ele é um espírita? Não, ele é um espiritualista. O do Islã, ele não é um espírita, mas ele é um espiritualista, porque ele acredita nessa divindade maior. Então, aí a gente tem que começar a entender que nós, enquanto espíritas, nós temos uma diferença em relação às outras doutrinas ou às outras religiões que também são espiritualistas. E aí é nisso que a gente vai aprofundar um pouquinho. Então, o que define hoje o espiritismo, né? Então, o que o espiritismo separa das outras doutrinas espiritualistas? Assim como todas as outras, né? Cada uma tem o seu foco de atuação. A gente vai focar hoje no do espiritismo, tá bom? Aí, retomando então, né, materialismo e espiritualismo. Então, materialismo é uma filosofia que leva em consideração a preponderância da matéria sobre o espírito. Então, é somente a matéria. E a inexistência de alguma coisa a mais que a matéria, ou seja, não existe nada além da matéria. O espiritualismo admite a existência do homem, de um elemento chamado espírito ou alma, que continua a existir depois da morte, mas tem uma tese dual do corpo e o espírito. Então, muitos já falam que você tem o corpo e o espírito, né, que mesmo aí no catolicismo também fala do espírito, né, mas não da forma como a gente entende no espiritismo. Só que no espiritismo, além do corpo e da matéria, além da matéria e do espírito, o espiritismo traz a questão do perispírito, que a gente também vai ter uma aula só sobre isso mais para frente, que é esse sistema tríduo que ele fala, que inclui o corpo, a alma e um outro elemento que é o perispírito, que une, vamos falar assim, resumidamente, né, o corpo e a alma. Não é só essa função do perispírito, mas é só para vocês entenderem um pouquinho, né, de uma forma mais introdutória. Depois a gente vai esmiuçar bastante isso. Mas o importante é, assim, entender que o espiritismo acredita, além da matéria, que a gente tem a matéria, que a gente tem o espírito, mas a gente tem o algo mais, que as outras muitas vezes não abordam, tá? As outras doutrinas, as outras religiões. O espiritualismo, então, ele diz que é o oposto do materialismo, e qualquer um que acredite ter em si algo além da matéria pode se considerar espiritualista. Então, não necessariamente também precisa seguir alguma religião. Então, tem muitas pessoas que se dizem ateus, né, que não pertencem a nenhuma religião, mas que, no fundo, acreditam nesse ser supremo, de alguma forma, que eles não definem, às vezes, como Deus, como, às vezes, chamam de universo, das forças universais, mas que acabam por acreditar, muitas vezes, nessa força do sobrenatural. E para designar a crença nos espíritos e assim evitar equívocos futuros, Kardec usou as palavras espírita e espiritismo. Então, já desde aquela época, ele já foi meio que aconselhado, né, ou que os próprios espíritos trouxeram, para que ele separasse, para que não fosse considerado como espiritualista. Então, ele usou as palavras espírita e espiritismo, que até então, elas praticamente não existiam. Então, a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio a relação do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível, que era como muitas pessoas chamavam. E os adeptos do espiritismo são chamados de espíritas. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo certo?
Por favor, vocês vão levantando a mão, vão falando, aí abre o microfone, pergunta, não precisa também, né? Vocês podem ir perguntando e comentando na hora que vocês quiserem, tá? Por favor. Pode passar, Wagner, por favor. Assim, o espiritismo, então ele não tem como prática rituais, uso de incensos, imagens ou objetos materiais. E aí, por quê? Rituais assim, os rituais que eles dizem, por exemplo, são rituais de adoração, de comemoração de dias santos, ou do catolicismo, a questão da hóstia. Então, tudo isso eles atribuem como se fossem rituais. E tem muitas religiões que têm os seus rituais, né? No espiritismo, isso não acontece. A gente tem alguns costumes como, né, aplicar o passe numa certa harmonia, né, de gestos, a água que é fluidificada, mas isso é diferente de um ritual, né? É como se fosse uma medicação que está sendo oferecida dentro de um centro espírita. Então, o uso de incenso, imagens. Lá na nossa casa, né, no centro espírita lá no Cristão, eu não sei se todos já puderam passar por lá em algum momento, mas nós temos sim uma imagem de Cristo. Só que essa imagem de Cristo, ela não tem a função igual nós vemos em outras casas religiosas, como se a gente fosse adorar e fazer todo aquele trabalho de adoração àquela imagem. No Espiritismo, a gente não adora a imagens, né? A gente adora, no sentido de adoração, a Deus e a Jesus Cristo. Então, lá é só assim para a gente manter o contato visual. Então, para facilitar quando a gente se remete a um pensamento. Então, muitas vezes, quando vocês falam, tipo assim, pensamento em Jesus, né? Porque é mais fácil de vocês se conectarem, de entrarem numa mesma vibração, até para poder receber o tratamento numa casa espírita. Então, ele é utilizado como um meio, tá? Mas ele não é um fim. E objetos também, então objetos de vela, de você acender uma vela, acender um incenso, nada disso, para o espiritismo, de verdade, ele tem sentido. O que a gente costuma dizer, que se você acender uma vela, isso te faz você se conectar melhor na sua oração, na sua fé, não tem problema nenhum em você acender uma vela. Mas é entender que não é a vela que vai fazer a diferença, mas sim a qualidade do seu pensamento e da sua oração. Entender? Então, isso que o Espiritismo coloca muito, que tudo é vibração e pensamento. De nada adianta a vela se o meu pensamento e a minha vibração está em outro lugar. A vela não vai fazer milagre. Então, quem vai fazer tudo isso, esse processo de ajuda e de cura, é o nosso próprio pensamento. E aí, ela fala que o Espiritismo, ele tem um tríplice aspecto. Então, a gente fala que por isso que ele é uma doutrina, que a gente não pode falar só que ele é uma religião. Por quê? Porque ele se pauta na ciência, então por estudar à luz da razão e dentro de critérios científicos, todos os fenômenos considerados estranhos, que eram os fenômenos espíritas, a filosofia, por trazer uma interpretação própria da vida, então toda doutrina que dá uma concepção própria do mundo é chamada de filosofia também. Então ele traz muito também essa questão do que é o conhecimento, do que são as leis naturais, de várias outras questões que é como se fosse uma abordagem realmente mais filosófica. E a religião, que tem como objetivo a transformação moral de cada criatura, amparado nos divinos ensinamentos de Jesus. Então, se a gente vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, são os passos de Cristo, né? São os ensinamentos de Cristo que foram escolhidos. Então, se a gente lê o Evangelho da Bíblia, né? Todos os evangelhos após o nascimento de Cristo, tem muitas outras passagens. Só que os espíritos pegaram algumas dessas passagens, resselecionaram algumas dessas passagens para pôr como exemplo e ainda explicar aquilo. Então, quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, tem sempre lá uma frase, um parágrafo, né, que foi retirado de Mateus, que foi retirado de alguma parte dos evangelistas, né,
dos que escreveram sobre o Evangelho, sobre Cristo, e aí depois vem a explicação embaixo, ou o olhar espírita sobre aquilo. E aí a gente pensando, né, o que é religião? A palavra religião, ela quer dizer que é para você religar, então para você se religar a Deus, se religar a essa divindade, esse ser maior. E esse é o sentido maior da religião, e não como ela foi construída por todos os homens, pela humanidade ao longo de todos esses anos, tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Então a gente tem que lembrar, né, que o Espiritismo, então, ele é essa tríade, então a gente vai trabalhar vários conceitos, várias tríades, na verdade, na aula de hoje, mas a primeira é que ele é baseado em uma doutrina que se baseia na ciência, na filosofia e na religião, tá? Então esse é o primeira tríade aí que a gente vai ter que guardar. Aí o Kardec, ele fala que ser espírita, então o que é ser espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, né? Então isso também foi tirado do Evangelho segundo o Espiritismo. Então o que ele fala várias vezes do que é o verdadeiro espírita, né? Então o verdadeiro espírita é aquele que está tentando, né? Ele está tentando buscar a sua transformação moral pelos esforços que ele pratica no seu dia a dia. Então, quanto mais conhecimento ele vai tendo, mais norte, é como se ele tivesse mais luz para onde ele precisa chegar. Então, por isso que o conhecimento também é super importante, como uma das bases do nosso desenvolvimento. Porque quanto maior o nosso conhecimento, mais chance de nós fazermos melhores escolhas, tá? E aí ele junta três coisas também. Outra tríade, né, que o Espiritismo prega, que ele coloca. Então, você tem que ter primeiro o conhecimento, que eu acabei de falar, o seu desenvolvimento da moral, mas nenhum desses dois, conhecimento e moral, se você não colocar a serviço do seu trabalho, ou seja, das suas ações, de nada vai adiantar. Então, de nada adianta eu ter um conhecimento, se também ele não for apoiado numa moral, e eu não colocar isso na prática. O trabalho é a prática, não é o trabalho que a gente realiza, né, o nosso ofício. E a mesma coisa moral. Se eu tenho uma moral bem trabalhada, mais elevada, mas eu também não coloco isso em prática, trabalho de nada serve. Então essa é outra tríade muito importante. Eu tenho que ter, ao longo da minha jornada aqui enquanto encarnada, procurar desenvolver o meu conhecimento, a minha moral e colocar esses dois na prática a serviço do meu trabalho. Que eu acho que é a parte mais difícil, né? Porque muitas vezes a gente está com tudo aqui, chega na hora de fazer e fala, meu Deus do céu, de novo eu me peguei nessa situação. Aqui na teoria, na aula, é tudo muito óbvio, né? Mas depois quando você vai no dia a dia, você esquece tudo, né? É tudo muito lindo, tudo muito perfeito, tudo muito fácil, né? Só que aí chega na hora do dia a dia, né, o tapete, você mesmo puxa o seu tapete, não é nem ninguém, né, você puxa o seu tapete e você fala, puxa, de novo, né, ainda não aprendi de fato a lição, tem que repetir de ano e passar outra vez para ver se aprende, né. A gente estava brincando lá, cara, ontem no Evangelho, acho que foi ontem, semana passada, falando lá que a gente tá lá no domingo, vê a palestra, toma todos os passes, e aí depois quando sai lá vai sair com o carro, já começa a gritar, brigar com o motoqueiro. Não dura nem 30 segundos. Não dura nem 30 segundos, é isso mesmo. Tipo, né, você vai lá, esvazia todo o baldinho, né, toma o passe, esvazia o baldinho, tá vazio, né, pôs o pé na rua, já encheu o baldinho de novo, né. Aí você vai carregar aquele baldinho a semana inteira e vai enchendo mais aquele baldinho. Mas é assim, gente, nós somos, né, espíritos imperfeitos, por isso que nós estamos encarnados ainda, necessitamos de passar por tudo isso. Então é sempre importante a gente entender, né, ao mesmo tempo ter essa questão aí do autoconhecimento, mas também desse auto-perdão, né, então eu faço o que eu consigo, né, então é um passinho de cada vez, é como o Kardec falou, é aprender a domar as suas más intenções, né, domar a sua, então aos pouquinhos, né, você vai tentando, né, não atropelar o motoqueiro, não xingar o motoqueiro, isso é só um exemplo básico, né, uma brincadeira. Aí, outra tríade,
Lembra que eu falei que são várias que a gente vai ver hoje? Então, outra tríade que o Espiritismo se apoia, que é a fé raciocinada, o livre-arbítrio e você ser cristão. E ser cristão realmente seguindo os passos de Cristo, né? Não tem nada a ver com esses ser cristão que foi durante séculos mostrado para gente. Então, que a gente seguir os passos de Cristo primeiro, principalmente também, a gente se apoiar nas máximas dele, né? Que é amar a si mesmo, amar ao próximo, amar a Deus como a si mesmo. Então, o que significaria tudo isso de ser cristão? Mas vamos lá, então a gente tem a fé raciocinada, que a gente vai falar no próximo item, o livre-arbítrio e esse ser cristão, que aí eu vou explicar cada um deles um pouquinho. Pode passar, Wagner, por favor. Então, a fé raciocinada, né? O que seria essa fé raciocinada? Utilizar o raciocínio, a mente e a inteligência. Então, sempre a doutrina, ela traz isso, essa questão dessa fé raciocinada, ou seja, eu não posso ter uma fé cega, porque uma fé cega é aquela fé que mata, é aquela fé que exclui, aquela fé que me coloca acima dos outros, porque eu estou certo e o outro está errado. Então, quando a gente coloca uma fé raciocinada, que você tem que usar a razão, tem que usar o seu mecanismo de inteligência para ver se aquilo que está sendo colocado faz sentido ou não. Se aquilo que está sendo mostrado realmente se apoia no ser cristão, no que Cristo traz, ou não. Se aquela prática que eu estou vendo em determinado lugar, se aquilo faz sentido ou não, de acordo com o conhecimento que eu tenho. Então, a fé raciocinada também é usar essa razão e não deixar, mesmo assim, de ter a fé. Então, por exemplo, tem gente, né, que fala, eu tenho uma fé muito grande porque eu, né, faço oração 2 horas por dia, ou mesmo aquelas, né, rezo o terço e não sei o quê, e nada acontece na minha vida, né, nada muda. Mas aí a pergunta mas você está fazendo alguma coisa para realmente mudar aquela situação? Ou você está só se baseando na sua fé e na sua oração? Porque lembra que a gente também é convidado para o trabalho, naquele outro slide? Então, se a gente não muda através da nossa prática, de nada a gente fala, adianta a gente ter essa fé, tá? Se a gente não consegue também sair. Eu lembro do seu Cristóvão, não sei quem conhece ele aqui, né, o seu Cris, lá do centro, ele sempre falava, né, que ele falava assim, que tinha a quem Deus iria ajudar, né? Então, tinha uma pessoa que tinha caído lá numa vala, tipo um atoleiro, e não fazia nada para sair de lá, e só ficava, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e não se levantava do próprio atoleiro, que ele teria condições de sair. E já um outro que caiu no próprio atoleiro, já começou a tentar se sair, se erguer, e aí os outros deram a mão, e ele acabou saindo do atoleiro. Então, eu lembro que ele sempre falava isso, né, ele falava assim, qual será que será melhor ajudado? Aquele que fez um mínimo de esforço para sair daquela situação, ou que fica lá no atoleiro esperando ser ajudado enquanto ele não se ajuda? A gente pensando na questão da fé, a gente também tem que olhar para esse prisma. Será que a minha fé é que eu estou pedindo coisas para Deus, como se Deus tivesse que me prover de tudo que eu peço, ou se eu também vou trabalhar para conseguir aquilo que eu necessito, tá? Buscar o equilíbrio, então, uma fé mais equilibrada, como eu falei, não é aquela fé cega. Progredir sem deixar para trás o que é importante. Então, a gente sempre progredindo e trazendo o que é importante. E aí aqui fala nas letrinhas minúsculas, em Kardec, a fé raciocinada é a fé que que permanece em constante contato com a razão. Isto é, busca sempre saber mais, um saber mais amplo e argumenta e se questiona. Para isso, a fé espírita há de ser permanentemente reconstruída no diálogo com os diversos saberes. Então, isso é algo que ele coloca, que a gente sempre vai ter que estar reconstruindo essa fé. Então, quando eu comecei a aprender a doutrina, eu enxergava a fé de uma forma. A partir do momento que eu vou aprendendo um pouco mais, eu vou reconstruindo, direcionando. Isso é em relação a todo o saber nosso, né?
Por exemplo, vamos pensar em matemática, vai, primeiro a gente aprende os números, depois a gente aprende a somar, depois aprende a subtrair, aí a gente vai entendendo outras coisas, e assim é também na questão espiritual. Então, quanto mais a gente sabe, nosso conhecimento vai se apoiando em outro conhecimento que a gente já tem, aí eu adquiro um conhecimento novo, junto os dois, e aí vou indo degrauzinho por degrauzinho. Bom? Não é uma fé engessada que você... É que nem a ciência, né? Ela está sempre evoluindo, reconstruindo e crescendo, né? É a mesma coisa da nossa própria fé, nosso entendimento sobre, né? Sobre a fé, sobre Deus. Aí ela sempre se reconstrói, porque a gente está sempre reconstruindo, né? Até quando a Sim. gente vai lá no Evangelho, várias pessoas dando várias opiniões, vêm opiniões diferentes que agregam a nossa, e a nossa opinião sai de lá de outra forma, porque a gente teve essa interação e agregou, né, ao nosso conhecimento. Isso é muito dinâmico e muito importante para a gente, né? Pode falar, Zenaide. Você levantou a mão, agora só que você está com o microfone fechado, não sei se você quer falar ou se você apertou sem querer. Não, abri agora. Abriu, né? Abriu. Tá. Então, Carla, eu voltando naquele que você estava falando do seu Cris, porque eu vou domingo lá também, né? E ele sempre fala, tem gente que vem aqui, fica 1 ano, 6 meses, e fala que não aconteceu nada. Mas o que ele foi buscar lá, né? Porque eu tô falando isso até por motivo de eu estar frequentando lá, acho que, sei lá, faz uns 3, 4 meses, e já senti a diferença, né, da fé que eu tenho no que eu fui buscar, e no que está acontecendo comigo, né, com o evangelho que eu estou fazendo em casa, eu estou indo, participando das palestras de quarta-feira, né, então a fé é isso que você falou, se você senta no banquinho e aí e acredita que aquele passe vai te fazer bem, com certeza ele vai te fazer. Se você senta lá achando que um passe só de você estar lá recebendo o passe já é a cura, né? Primeiramente, que tem que ter fé e sentir isso somos nós, né? Não a pessoa que está dando o passe, né? É verdade. Então ele sempre lá, ele fala, puxa, tem gente que vem aqui fala, eu vim, não está acontecendo nada. Mas fala, peraí, mas você está fazendo o que você o que tem que ser feito e você está confiando? A pessoa às vezes nem resposta tem, porque ele acha que vai lá 1, 2 vezes e vai sair de lá curado já, né? Então essa é a fé que nós temos que ter, né? É verdade. E que o Wagner falou agora mesmo. As nossas discussões lá discussões numa boa, né? De quarta-feira é sempre um fala uma coisa, fala outra, e quando chega no final é tudo a mesma coisa. Todos estão com o mesmo pensamento de evoluir, né, Carla? Então é isso. É isso mesmo, Zenaide, obrigada pela sua contribuição. Imagina, querida, que isso, a gente está aqui para aprender, né? E depois eu não sei se você vai voltar, Carla. Oi? Não sei se você vai voltar a minha dúvida foi qual que é a diferença do espiritismo e o espírita. Eu não sei se você explicou e eu não entendi, ou é a mesma coisa? Segue o espiritismo. O espírita é a pessoa que segue o espiritismo, que é o doutor. Legal. Tá? Tá, entendi. Entendeu? Então é isso mesmo. É que eu estava imaginando que seria, mas não tinha certeza. Mas agora o espírita é a pessoa que segue o espiritismo, tá? E a doutrina, legal. a doutrina espírita. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Nada. E eu acho que é isso que a Zenaide falou mesmo, que um vai complementando o outro. Então, às vezes você lê o Evangelho, e tem passagens do Evangelho que são bem difíceis, né? Que a gente fica pensando o que será que quer dizer, porque é muita metáfora, né? Muita figura de linguagem. Jesus substituía muito as palavras, né? Então, para não falar exatamente quem era quem. E aí, quando a gente discute, né, no Evangelho, a gente já vai, um vai falando uma coisa e fala, nossa, mas eu não pensei sobre esse ponto de vista. E aí o outro vai complementando. Então, isso que também é muito bacana.
E aí a gente vai construindo essa fé raciocinada dentro da gente, tá bom? Pode passar. O segundo item, então, era o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o que a gente mais usa, né, que a gente fala, né, que o Espiritismo traz o livre-arbítrio, né, ou seja, o livre-arbítrio nada mais é do que ele trazer também a responsabilidade. Então, não é que assim, que eu faço ou eu não faço porque estão me obrigando a fazer, estão me mandando fazer. Não, o livre-arbítrio, ele te traz esse convite. O convite é você ser responsável pelas suas escolhas. Então, nada mais é do que isso, porque fala, né, o plantio é incerto, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, dependendo do que eu plantar o que eu quiser. É livre o plantio, mas a colheita vai ser obrigatória. Então, de acordo com o que eu plantar, né, se eu plantar maçã, eu vou colher maçã. Não dá para eu plantar maçã e colher abacaxi. Então, isso é o que o livre-arbítrio traz um pouco. Então, fala no livre-arbítrio que o futuro é construído todos os dias. Então, todos os dias eu estou semeando, todos os dias. Tem dias que eu também já estou colhendo, coisas que eu já semeei lá atrás. Então, por isso que ele fala que ele é construído todos os dias. Então, não tem sorte ou azar e não tem predestinação. Porque imagina se nós já nascêssemos com isso de predestinação. Não, você será predestinado a tal coisa e você vai ser predestinado a viver uma vida boa, plena e sem nenhuma dificuldade. Isso não seria justo. E como que a gente pode acreditar num Deus bom e justo se houvesse essa predestinação? Então, predestinação é você ter um pré-destino, né? Já te determinassem o futuro. Não é. Então, tudo é de acordo com as nossas vidas passadas e, sim, pelo livre-arbítrio, pela causa e consequência, nós também escolhemos estar aqui vivendo tais necessidades para que nós pudéssemos aprender e evoluir. Então, não tem sorte ou azar. Senão a gente seria robô, né? Seria robô, marionete, né? Todos os 7 bilhões de encarnados, imagina os desencarnados. Temos o quê? Marionetes nessa vida, né? E aí, qual é o sentido, então? Né? Se eu já estou predestinada a tal coisa. Então, o livre-arbítrio, ele traz isso que não há predestinação. A evolução, então, o livre-arbítrio te cobra essa evolução, ele te traz isso como um norte, assim, você tem a escolha de evoluir, e aí você vai decidir se você quer evoluir lentamente, ou se você vai se empenhar e você vai evoluir mais rapidamente, ou se você não vai, não existe estagnação, tá? Então, o espírito está sempre buscando algo mais, mas muitos se acomodam, sim, em várias situações, e aí a sua evolução é mais lenta. Então, é uma característica indissociável do ser inteligente. Então, se nós temos a inteligência, isso é uma característica já nossa, ele já pega a evolução. Vamos pensar o bebezinho, já desde que nasce, desde que nós nascemos, o quanto nós já aprendemos, eu não estou falando só espiritualmente falando, quanto nós já aprendemos enquanto máquina cerebral mesmo. Então, nós temos esse princípio inteligente, isso é uma característica nossa, tá no nosso DNA, né, essa questão do aprender. E o espírito adquire conhecimentos novos através das experiências, vivências e convivências acumuladas. Então, tudo isso também já vai sendo trazido, né, nossas habilidades, nossas tendências. Então, por que desde criança, de pequenininho, tem criança que é extremamente musical, tem criança que é extremamente já matemática, tem criança que é mais artística, tem criança que já lê e escreve pequenininho, e mesmo você oferecendo conhecimento para vários. Então, por que isso? Porque você já traz também essas tendências de vidas passadas, essas habilidades naturais, que todo espírito vai carregando ao longo de suas encarnações, tá? Ela é individual e social. Olha só, o livre-arbítrio, ele passa a ser também como uma característica social. Por quê? Porque o livre-arbítrio, como eu falei, ele traz essa responsabilidade, isso
vai impactando, de certa forma, a humanidade, as pessoas que estão ao seu redor, de acordo com a sua escolha. Então, a sua escolha, o meu livre-arbítrio, ele impacta, muitas vezes, o de outras pessoas. E aí não é mais só individual, é social. Então, tudo isso é o que ele fala aqui. As escolhas são individuais, mas tem a lei da causa e consequência. Dependendo do que eu escolher, eu vou causar uma consequência em alguém ou em algum grupo. E aí ele completa que o grupo cultural evolui. Ele vai mudando o seu comportamento na medida em que seus membros evoluem. Então, a partir do momento que cada indivíduo vai evoluindo, a sociedade vai evoluindo. Então, não tem como você separar, tá? É o aspecto da lei maior que sustenta a evolução do universo inteligente. Livre-arbítrio é a ação do espírito no limite do seu conhecimento e responsável na medida do seu entendimento. Que é o que eu falei desde o começo, que ele traz essa responsabilidade. Obrigada, Wagner, pode passar. Aí o ser cristão, que era o terceiro. Então, a fé espírita é baseada nos ensinamentos de Jesus, que é o ser cristão. Então, a fé espírita é nesses ensinamentos. Buscar o aprimoramento espiritual sem fugir das experiências da vida e das pessoas. Então, o que o Espiritismo traz em várias passagens, né, em vários estudos, não necessariamente no Livro dos Espíritos ou no Evangelho, que, por exemplo, e não é nada contra, não é uma crítica para a gente pensar, sobre os monges budistas ou pessoas que se enclausuram e ficam lá buscando o seu aprimoramento espiritual, rezando sem parar, rezando, mas não conversam com ninguém, eles são totalmente isolados. Será que eles estão cumprindo, entre aspas, a sua missão? Porque assim, como que a gente aprende? A gente não aprende em contato com o outro, a gente não aprende em contato com as dificuldades. Se eu fico só enclausurada, fazendo as minhas orações, né, meditando, fazendo vibrações para o mundo, mas será que isso eu vou estar aumentando as minhas experiências de vida que vão garantir realmente a minha evolução? Então, o que é mais do que o ser cristão? O ser cristão é a gente também não fugir dessas experiências de vida e das pessoas, porque são elas que nos trazem a oportunidade de crescimento ou não. Então, é quando eu lido vai até com a pobreza do outro, que eu vejo a pobreza do outro, é quando eu tenho a oportunidade, por exemplo, de exercer uma caridade. Ou, quando eu lido com a dor do outro, alguém que está passando uma dor, é o momento que eu também vou exercer o meu lado cristão. Então, se eu fico só enclausurada, como que eu vou fazer isso? Então, o ser cristão, por que o Cristo ele podia ficar só orando pelo planeta, não podia, Jesus Cristo? Não, ele veio aqui para a Terra andar no meio de quem? Do povo, dos necessitados, porque era ali que ele tinha que exercer o trabalho dele. Lembra que também tem a tríade do trabalho, que é você colocar em ação? Então é isso que a gente tem que pensar também, tá? E não é uma crítica, porque, de novo, todo mundo tem o seu livre-arbítrio, cada um tem a sua escolha. Então, a gente também não tem o direito de julgar a escolha de quem preferiu ficar lá, tá? Porque eles acreditam que estão colaborando de alguma forma. Carla, é um ponto, né? Ele mesmo deixou o ensinamento, né? Por que não fazer o ensinamento dele e ficar ali, né? Sozinho, né? E aí, nas orações, lógico que a gente vai ter as bênçãos e tudo, mas a vida social também nos dá os ensinamentos, né? Sim, o tempo todo. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais e sede ditosos. Que é isso, é na experiência do dia a dia, como a Adriana falou. São essas pessoas que nos trazem realmente a prova. Passou de ano? Não, volta para a fila que você repetiu, você vai ter que fazer de novo. É isso. Amar ao próximo como a ti mesmo, e só as obras definem o verdadeiro cristão. Assim também a fé sem obras é morta em si mesma. É o que a gente também já falou. Não adianta demais eu ter uma fé, rezar, se eu não faço nada. Se eu vou lá, rezo, saio da igreja, do templo que eu tiver, e não cumprimento a pessoa que está lá fora,
ou maltrato um mendigo, né, um morador de rua que vem te pedir um auxílio. Então, de nada adianta uma fé sem obras, né, sem ação, sem o trabalho. Outro princípio básico, né, princípios básicos do Espiritismo, então, é a crença em Deus, a imortalidade da alma e a reencarnação. Então, o Espiritismo, ele também traz, além dessa crença nessa divindade maior, como as outras doutrinas, as outras religiões espiritualistas, ele traz essa questão também da imortalidade da alma, mas aí, se a gente for pensar no catolicismo, vamos supor, eu cito mais o catolicismo, gente, porque é a minha religião de nascença, então eu tive mais contato com essa religião. Então ele traz, por exemplo, ele acredita na imortalidade da alma, né, só que a gente vai lá para o céu, ficar lá, né, então veio aqui, viveu, vai lá para o céu, e não tem a reencarnação, que é o terceiro que aparece. Então, eles não acreditam que a gente volte, que o nosso espírito volte. É como se a gente tivesse uma passagem terrena e depois eu ganhei os céus, ou então vou para o purgatório e para o inferno, né? E o Espiritismo, ele traz isso, dessa possibilidade da reencarnação. Pode passar, Wagner, por favor. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou espírito pudesse encarnar no corpo de um animal. Então, por exemplo, no hinduísmo isso acontece, né? Então, por isso que eles não querem matar nenhum animal, porque eles não sabem se lá foi um parente seu que reencarnou. Grosso modo, tá, gente? Eu sempre faço assim porque, o Espiritismo traz isso, que você não pode uma hora encarnar como pessoa, depois você vai encarnar como cachorro, depois você vai encarnar como gato, que isso não acontece. Existe sim uma evolução dentro da criação espiritual, que isso a gente vai se aprofundar um pouquinho em aulas futuras, tá? Então, se vocês têm dúvidas quanto a isso, a gente vai falar ainda num determinado momento. Então, pela reencarnação, nas sucessivas existências, mediante os seus esforços e desejos de melhoria no caminho do progresso, o homem avança sempre e alcança a perfeição, que é a sua destinação final. Então, a nossa destinação final é essa, sermos espíritos perfeitos. O quanto a gente vai ter que reencarnar, cabe a cada um, né, o quanto que vai querer aprender e trabalhar. E a vida do espírito se compõe, assim, de uma série de existências corporais, né, então, várias encarnações, por isso chama encarnar, a parte da carne, né, do corpo, e cada uma delas é uma ocasião para o seu progresso. E aí ele traz, além disso tudo, de outros princípios, ele traz a pluralidade dos mundos habitados, quer dizer, não existe só o planeta Terra, enquanto a gente está aqui habitado, mas existem outros mundos, ou seja, que são as colônias espirituais, mesmo em outros planetas. Ele fala dessa pluralidade dos mundos habitados de acordo com a sua frequência vibratória, e ele também traz a questão da comunicabilidade dos espíritos, ou seja, a gente pode ter contato, sim, com o mundo espiritual, e assim como o mundo espiritual pode ter contato, sim, conosco enquanto encarnados, e isso não acontece só nos médiuns. Quando nós dormimos, o nosso espírito, ele se afasta ligeiramente do nosso corpo físico, e é quando nós entramos em contato com o mundo espiritual. Então, mesmo não sendo médium, eu posso me comunicar enquanto estou dormindo com os espíritos, e eles também o tempo todo estão nos intuindo no nosso dia a dia, mesmo que a gente não escute uma voz ou veja uma presença, nada disso, mas eles estão se comunicando com a gente o tempo todo. Aí aqui a gente já falou um pouquinho, né, acho que na aula passada, que foi da codificação, que foi o Livro dos Espíritos, o marco fundamental, ou seja, quando realmente começou, que foi publicado em 1857, né, então essa obra realmente ela é o alicerce do Espiritismo, e que a gente viu que são perguntas e respostas, e ele é muito bacana, de quem já teve a oportunidade de ler, folhear, tem um índice remissivo, ou seja, se eu quero saber sobre reencarnação, se eu vou lá no final, vai aparecer, você vai ler a pergunta 487 a 522, não sei o que vai falar sobre reencarnação. Se eu quero entender sobre essa pluralidade dos mundos, aí eu vou lá no índice, e aí eu vejo, e aí vão ter as perguntas específicas. Então,
Hoje, ele é muito organizado para que você possa ver por temas seus de interesse também. Pode falar, Zenaide. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Ah, legal. Carla, só para não fugir, esse negócio que você falou que a gente, quando dorme, a gente vai dar uma passeada. Já ouvi falar que, na verdade, você vai me confirmar isso. Se quando a gente tem assim uma ideia, tipo assim, tive aquela ideia, é de você mesmo ou falaram ali na tua orelha? Eu acredito nisso. Olha, a gente não pode garantir que 100% das nossas ideias são por influência espiritual. Não, E sim, muitas sim. são realmente pelo nosso mecanismo da inteligência, né? Então a gente associou A com B e teve a ideia. Mas muita coisa nós somos intuídos. Ah, legal. Até aquilo de errar o caminho. Eu acredito muito nisso. Eu faço sempre aquele caminho para ir para o trabalho. Nossa, mas esse dia eu estava distraída, eu fui parar em outro lugar. Isso, ou atrasou por algum motivo, e você também acredita. Então, isso pode ser algumas providências mesmo para te livrar de alguma intercorrência, alguma coisa que não é para você se proteger. Agora, legal. Essas ideias que vêm do nada, que a gente fala, muitos deles sim podem ter realmente uma influência. Tá? Legal. Tá. O que a gente recomenda, né? Que sempre quando a gente acorda, muitas vezes a gente acorda na correria, né? O despertador toca, você já levanta, você vai tomar café, já vai para o banheiro, não sei o que eu sei como que é também. Mas o interessante seria a gente, tipo, acordar e meio que fazer aquele, tipo, download das ideias, né? Ver o que vai vindo à mente. Aí depois, sim, você vai começar o seu dia. Porque pode ser nesse momento que você tenha informações importantes para você guardar na memória. Porque na maioria das vezes, a gente não lembra o que a gente viveu durante a noite. Às vezes a gente acorda no meio da noite, a gente tem vagas lembranças, mas a gente vai ter aula também sobre sonho e sono, tá? Isso também faz parte de uma das aulas, que a gente vai se aprofundar muito nisso. Legal. Mas a gente tem que prestar atenção, eu acho que é isso, é prestar atenção nos sinais. E muitas vezes a gente não presta atenção nos sinais, e aí é quando normalmente dá tudo errado na nossa vida, né? Até peço desculpa lá de entrar assim no meio, eu falei, depois eu vou esquecer e não vou conseguir lembrar. Tá? E aí tem coisa que eu vou te falar que assim, olha, vou te dar uma resposta breve, não para todos vocês, se eu sei que vai ter uma aula futura que a gente vai se aprofundar disso. Né? Aí eu respondo e falo, olha, a gente vai ter uma aula sobre isso, então fica tranquila que a gente vai ver de uma forma mais aprofundada, mas pode perguntar, gente, porque vocês não sabem quais aulas vocês terão ou não, tá bom? Pode passar. Legal, obrigada mesmo. Então, aí seguindo, em seguida veio, né, o livro dos médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, e lá no livro dos Espíritos, inicialmente eram 500 perguntas, e depois dobrou, foram para 1000. E quem já conseguiu ler o livro dos Espíritos, no começo, tem como se fosse um prefácio, que ele dá uma aula ali de ciência junto com filosofia, que é muito interessante da gente ler, para depois entender todas aquelas perguntas e respostas. Então, eu sugiro que algum dia vocês peguem o livro dos Espíritos para ler o início dele, que ele explica todinho como o livro funciona, o que tudo é aquilo, né? Ele dá um apanhado geral, bem interessante. Aí depois, então, foi o Evangelho segundo o Espiritismo, né, só para a gente lembrar. Aí, por último, depois o Céu e o Inferno e a Gênese, né, então, tudo isso a gente fala que é a codificação básica, baseado no que o Kardec produziu, e, gente, se a gente for pensar, olha, que nem o Céu e o Inferno foi em 1865, 3 anos depois ele estava publicando a Gênese. Então foi tudo num curto, o primeiro foi em 1857. Então a gente tem que pensar que em 9 anos, 10 anos, ele produziu todos esses livros naquela condição de luz de vela, de escrever com caneta de pena, e de depois ir para uma tipografia, que eles tinham que ficar pondo as letrinhas na ordem certa. Então, imagina como tudo isso era difícil e como
ele conseguiu fazer essa grandeza dessa obra em tão pouco tempo, tá? Então isso que eu acho mais bacana, isso é que eu acho mais fantástico e genial, né? De ter isso acontecido numa época e que se ainda não tinha a tecnologia do que se tem hoje, tá? Se a gente tivesse recebido essa missão, a gente não ia conseguir, não. Não, hoje você tem, né, o chat, né, a inteligência artificial, né? Eu falo, daqui a pouco você está perguntando para os espíritos pela internet, né? Eu falei, daqui a pouco já chega assim. Então, era quase isso da época. Em vez de estar perguntando para a inteligência artificial, eles estavam perguntando para a inteligência superior, que eram os espíritos, né? De uma forma bem rudimentar. Tá, gente? Então, a parte A era que eu apresentei, né? Agora o Wagner vai falar um pouquinho sobre a parte B, mas era para a gente entender um pouquinho isso de espiritualismo, espiritismo e as noções básicas, né? Em que se apoia o espiritismo. E aí, depois, ao longo das aulas, a gente ainda vai voltando e se aprofundando um pouco mais nesses assuntos, tá? E aí, isso mesmo, eu ia falar mais ou menos isso também, que essa aula é uma pincelada dos pilares, né, do Espiritismo, de uma forma geral, e o Livro dos Espíritos é um excelente assunto, né, que às vezes vocês, a Carla falando alguns assuntos aí, por exemplo, dos animais, que a gente não pode encarnar nos animais, aí você quer saber se os animais têm espírito, e o Livro dos Espíritos você vai direto no assunto lá e já tira a sua dúvida, assim, instantaneamente, né, tá muito bem dividido e a gente consegue... Nossa, quando eu comecei a ter um contato com o Espiritismo, foi esse livro que foi tirando as minhas dúvidas mais, aquelas dúvidas normais, né, de quando a gente começa, assim, e o animal, o meu cachorro, tem espírito, e para que ele serve e tal? Aí você vai lá e tira a dúvida rapidinho, é bem interessante, assim. E a explicação, o que é Deus, né, quem é Deus, qual que é a explicação que o Espiritismo tem para Deus? Aí lá tem tudo, e é bem interessante. Aí, a minha parte aqui, a parte B, hoje é bem curtinha, mas ela é bem profunda, né? Como a Carla falou ali sobre, né, a questão das escolhas, o livre-arbítrio, a nossa responsabilidade, e aqui nessa parte B, eu sempre faço baseado no Evangelho que a gente já falou, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, né, que pega trechos lá das parábolas de Jesus e os espíritos fazem um- uma releitura dessas parábolas e de uma forma mais atualizada, vamos dizer assim, né? Mas a gente vê que essas parábolas elas são bem simplificadas para o povo daquela época, né? Para poder atingir as pessoas daquela época que trabalhavam principalmente no campo, né? Com plantação, trigo. Né? Eu nem sabia o que era um joio, né? Aí, por causa disso que a gente pesquisa o que é joio, o que é trigo, porque a gente não é da roça assim muito, né? E a gente tá meio... tem que pesquisar na internet aí para ver o que é. E aí faz todo sentido e a gente consegue aplicar essas parábolas de diversas formas, né? Seja no macro, numa visão da sociedade, do planeta Terra, seja individual, para a nossa evolução individual, seja na nossa família, no nosso trabalho. Então a gente pega uma parábola e consegue aplicar ela em muitas situações, infinitas situações. Então ela é grandiosa nesse sentido. E aí, falando sobre a parábola do joio e trigo, o joio é esse carinha aqui que aí você esfarela ele e ele não sai semente, ele é só essa casca. E o trigo ele tem sementes que faz o trigo, né? Essa é a diferença física deles. E aí a gente vai ver aqui essa parábola do joio e do trigo. Vamos ler aqui. Certo homem semeou boa semente de trigo no seu campo. Porém, à noite, enquanto dormia, veio o inimigo e semeou o joio no meio da plantação. Aí, quando o trigo cresceu, o joio também cresceu. Os empregados foram contar ao patrão e se ofereceram para arrancar o joio e deixar somente o trigo. Mas o dono disse: não faça isso, né? Se vocês arrancarem o joio, pode acabar arrancando algum trigo também. Deixam que cresçam juntos. E quando chegar a época da colheita, os ceifeiros ajuntarão primeiro o joio e o queimarão. O trigo será recolhido ao celeiro. E assim foi feito. O joio foi juntado e queimado, mas o trigo guardado no celeiro. Mateus capítulo 13, 24, 30, 36 a 43. E assim é uma parábola que a gente pode interpretar de diversas formas. Aqui a gente vai
ver de uma forma mais ampla, mais sobre o planeta Terra, também pode pegar uma parte mais individual. E aí, quem que semeou, né? Foi Jesus que semeou essa boa semente visando o progresso da humanidade, né? Foi Jesus que colocou a gente aqui no mundo, né? Que é o campo, né? Que é o mundo. Ele colocou aqui, nos plantou aqui para podermos evoluirmos, né? E visando que a gente progrida pela nossa próprio mérito, vamos dizer assim, né? E aí o trigo são as almas boas e o joio as más almas que nos testam, tentando atrapalhar nosso crescimento espiritual, e a colheita significa o final dos tempos. Que nem a gente estava falando, a Carla falou, né? Que é importante a gente ter essa convivência com diversos tipos de pessoas, essa interação, que a gente fica lá só orando, só parado lá, sem ter essa interação, esse contato com coisas boas e ruins. Essas provas que passam na nossa vida, essas dificuldades, são importantes para nos fortalecer, nos fazer firmes, né? Então, seja com alguém próximo na família que a gente tem uma dificuldade de convivência, seja no trabalho, um chefe que a gente não se dá bem, um colega de trabalho, seja em vários âmbitos aí da sociedade e que a gente fica nos testando para a gente evoluir. Então, a gente é, fica mais fortalecido, porque se o trigo nascesse só num lugar que tinha trigo, ia ser tudo perfeito, ele ia crescer, ia dar o fruto e acabou. Né? Imagina a gente crescer numa família de margarina, tudo é lindo, maravilhoso, nasceu, comeu, dormiu, morreu. Aí não evoluiu nada. Então, a gente, quando passa por essas dificuldades, quando a gente fala, né, tem que agradecer, porque é uma oportunidade da gente evoluir e lidar com a situação de uma maneira que a gente possa nos enriquecer espiritualmente, né? Então são oportunidades. O seu chefe que lá que você tem dificuldade é uma oportunidade para você conseguir lidar com essa situação da melhor forma possível. E alguém na sua família é uma oportunidade para você realçar os laços dela, porque essa pessoa que está na sua família pode estar há muitas encarnações brigando com você e nasceu junto com você para você poder crescer. Então, isso que é o joio junto com o trigo. Por isso que eles estão juntos, para eles poderem se fortalecer, né? O trigo ser forte. E uma outra ligação, só para... Acho que alguém quer falar, só um pouquinho. Uma outra ligação que também faria é quando a gente está passando dificuldade e a gente faz oração pedindo para a espiritualidade maior, a gente pede para Deus, né? Eles sempre vêm nos atender, né? Eles estão lá em cima lá e eles dão atenção para a gente em qualquer momento, mesmo a gente sendo esse joio, a gente sendo ruim, cheio de defeito, ele vai nos atender. Então todo mundo tem vários níveis e quem está abaixo da gente também merece ser ajudado, né? Então não merece ser julgado. Nenhuma espiritualidade vem nos julgar. E por que a gente vai julgar alguém que está precisando de ajuda, né? E julgar alguém que está precisando de ajuda, né? Então, vale a gente observar essa pessoa, às vezes essa pessoa que a gente tanto julga, que a gente acha tão ruim, talvez ela esteja doente, mais precisando de ajuda, né? Porque quando a gente está ruim, a gente pede ajuda, ela recebe. E agora, quando vem alguém ruim, que a gente não se dá bem, a gente julga. Então, vale a pena a gente observar essa pessoa com carinho, com amor e poder refazer essa ligação, né? Tentar aprender, ver como uma oportunidade. Alguém queria falar alguma coisa aí que eu ouvi um áudio? Não, né? Tá. E aqui continuando, e aí a colheita significa o final dos tempos, que pode ser interpretada de diversas formas, pode ser quando a gente termina a nossa encarnação e lá no final a gente vê, né, o que a gente produziu, o que não produziu, pode ser a transição planetária, que é um assunto que a gente vai falar também nas aulas futuras, né? Sobre o planeta que a gente está. Os planetas também têm classificações, então tem diversas formas de interpretar isso também. Cada um de nós age conforme o livre-arbítrio, segundo o nosso desejo de nos tornarmos bons ou maus. O joio simboliza a criatura má que em nada crê, que por orgulho e egoísmo não se modifica. Então, na verdade, essa classificação, ela não existe de fato, assim, né? O má nada mais é do que a ausência do bem. Uma pessoa que ainda não sabe o que é amor, não sabe o que quando ela experimenta essa coisa boa do amor, né? Essa coisa doce, ela não vai querer mais ir para o lado mal, assim.
ter essas tendências. O mal quem criou é o homem, né? Deus não criou o mal. O mal é do homem. O homem que criou, que foi tendo esses vícios e se apegou a isso. Quando ele experimenta a coisa boa, o amor, ele não volta mais. Ele sempre está em progresso. Então, é assim, é mais ou menos isso, né? Baseado nessa imagem, Jesus lhes aconselha a destruição, ao contrário, nos convida à transformação dos sentimentos inferiores em virtudes. É preciso esperar que a evolução se faça. Ou seja, na hora lá que falou, vamos queimar tudo, vamos queimar, arrancar os joios aí, o trigo, aí falou, não, espera, vamos ver o que ele vai frutificar aí, né, vamos dar o tempo para ele se frutificar, né? Deus nos dá sempre o tempo, dá sempre a chance da gente nascer de novo e nos modificarmos. Ele não vai já ali no começo, esse cara aqui não vai dar certo, vamos tirar ele daí já. Não, ele dá a chance. Deus nos dá a chance o tempo todo. A gente sempre tem a oportunidade de recomeçar, o tempo todo. Então, nesse sentido aí que dessa parte da parábola também pode ser colocado. O homem mau, ainda que resista, pode um dia tornar-se bom. E indiferente das pessoas, indiferente do espírito. Tem espíritos que podem estar centenas de anos, séculos, estacionados, encasulados nesses vícios, nesse lado obscuro, que a gente lá faz um trabalho maravilhoso, né? Os espíritos, vários outros centros, vários outros lugares, e tira imagina, centenas de anos encasulado e de repente ele desperta, né? Demorou todo esse tempo, mas cada um tem o seu tempo e a gente tem que respeitar, né? Por mais que ele se resista, por mais que ele se apegue a essa escuridão, uma hora ele vai se despertar e a gente também, né? Porque a gente tem que entender que a gente também já ficou muito tempo encasulado e recebeu todas as chances, né? E a gente tem que dar todas as chances para todas as pessoas, do mesmo jeito, né? Então, como pode ver, essa parábola, ela é de uma forma que a gente pode ficar lendo, relendo e recolocando ela na nossa vida de diversas formas, né? E é basicamente a escolha, né? Da gente frutificar, né? Da gente poder abraçar o caminho do amor, da dor, né? Então, são escolhas do livre-arbítrio que nos é oferecida, que Jesus sempre nos dá essa oportunidade para essa escolha. Eu acho que só complementar que a gente tem o joio e o trigo dentro da gente, né? Nós somos o joio e o trigo ao mesmo tempo. Há momentos que a gente, né, é o trigo e há momentos que a gente é o joio ainda. Então, que a gente tem que, como o Wagner falou, transformar isso dentro da gente, né? E aos pouquinhos, lógico. Zenaide, quer falar? Sim. Oi, tá me ouvindo? Sim. Carla, fortalecendo isso que o Wagner falou, quando você se transforma numa pessoa boa, é incrível. Quanto mais você faz, mais você recebe, né? Porque a vida é uma troca, você falou isso, né? E é incrível isso que ele falou mesmo, que quanto mais você faz, você prova do que é bom, você ser uma pessoa boa, é muito bom mesmo. Só fortalecendo isso. É que você começa a entrar em outra sintonia, né? Isso, Carla, falou tudo. Eu imagino, tá? É uma mentalização minha. É como se a gente fosse numa crescente espiral, sabe assim, uma espiral que vai crescendo e cada vez aumentando mais. Então, cada vez que a gente dá uma volta, então numa espiral a gente nunca volta para o mesmo lugar, né? Que os círculos nunca se encontram, estão sempre crescendo. Então, cada volta que você dá, você já vai encontrar outras pessoas que já estão em ressonância com aquela vibração. Então, o universo, quando eu falo universo, é realmente essa força maior, ele vai trazer para você essas pessoas que estão compatíveis com o que você está pensando e sentindo. E aí você vai adquirir as forças maior, vai dar outra volta na espiral, e isso cada vez vai crescendo mais. Então, quando a gente fala que tudo é ação e reação, também é nesse sentido, né? Que a gente... o universo reage de volta às nossas ações, né? Então, tudo isso faz parte do nosso crescimento. Carla, uma coisa legal que você falou agora, que as pessoas que a gente acha, que eu acho que não existe também, que são do mal, eles até nem aparecem mais, somem. Porque não estão mais em ressonância com o nosso pensamento e com o nosso sentimento.
Isso, começa a aparecer pessoas falando a mesma coisa que você, convite para fazer isso, fazer aquilo, tudo se transforma no que você sim. está procurando, é incrível. É Uhum. assim, e está acontecendo isso comigo, Carla, porque é incrível, menino. Eu não estou Que bom. tendo tempo mais para nada, ou seja, o meu marido até falou, ai, você agora, a semana inteira tem alguma coisa? Eu falei, tem. Graças a Deus eu estou muito bem. Que bom. A É. gente fica feliz com isso, viu? Feliz Ah, mesmo. obrigada. Eu quero compartilhar com vocês porque está me fazendo bem. Uhum. E quem não conhece isso, né, precisa conhecer porque realmente é transformador, gente. Isso mesmo. Alguém Desculpa eu gostaria, tô falando tanto aí, viu, gente? imagina, alguém gostaria também de comentar alguma coisa, de tirar alguma dúvida, esclarecer, ou simplesmente só comentar, complementar? Fiquem à vontade, tá bom? Não? Wagner? Eu acho que já aprofundou bastante nessa questão do joio e do trigo, das nossas escolhas, da nossa sintonia, que a gente está sempre em evolução, a gente não, né, nunca retrocede, né? A gente está sempre evoluindo. A gente pode estacionar, parar um pouquinho ou subir bem devagarzinho, mas a gente está, conforme a gente vai melhorando, vai saboreando essa melhora, a gente não vai resistir, vai sim entrar nela com mais facilidade, né? E assim, digamos assim, essas boas vibrações, essa energia, a oração, quando a gente começa a entrar, a gente, nossa, não quero mais sair daqui, nunca mais quero sempre ficar nessa sintonia. E às vezes a gente pode ter essas recaídas, a gente, né, aflora o nosso joio e aflora o nosso trigo, e aí a gente vai, uma hora a gente vai tendo uma estabilidade, vamos dizer assim. Em breve, em breve. Deus quiser. Bom, gente, então acho que é isso. Acho que se ninguém tem perguntas, a gente pode ir encerrando, né? Fazer a oração final. Antes disso, gostaria também já de desejar boa semana e que eu acho que vai ser um curso muito lindo para todos nós. E aos pouquinhos a gente espera que vocês vão se soltando, abrindo as câmeras para quem pode, para a gente ver as carinhas de vocês, né? Do que só as letrinhas. Então já fica a dica para a próxima aula, que para a gente é super importante ver o rosto de vocês também, tá bom? Para criar uma conexão maior, tá? A Aurora levantou a mão, quer falar? Abre seu microfone. É só ativar o microfone, clicar no microfone aí que ativa. Tem um desenho de microfoninho embaixo. Aí. Isso. Acho que foi agora, né? Foi. Boa noite a todos. Carla, você citou sobre o budismo, né? No começo, e dos monges budistas. E realmente a prática dos monges eu não conheço diretamente, né? Porque eu fui budista há 32 anos. Uhum. Assim como o budismo tem várias ramificações, como o cristianismo, Sim. como agora a Umbanda também tem várias ramificações, Umbanda branca, Umbanda sagrada, Umbanda não sei o quê, Candomblé agora, né, agora não, sempre teve nações, assim, então tem várias ramificações, e no budismo que eu pratiquei, tem muito essa coisa, é diferente dessa prática dos monges que ficam enclausurados, meditando, e de alguma forma eles colaboram com a evolução, né? Sim, com a E o vibração. budismo que eu vim, falava muito dessa prática para si e a prática para os outros, que ficar só em casa, né, praticando só em casa, a gente não ia conseguir nem ajudar os outros, nem a si mesmo, nem a própria evolução, não tem como, né? Não tem como, você não aprende sozinho, você não consegue, é como falar, o saco de batata sujo, né, junto, vai um esfregando no outro, vai limpando, né? Então, era essa questão que eu queria colocar, que no budismo que eu pratiquei, na ramificação que eu pratiquei,
tem muito isso da prática para si e a prática para os outros, a revolução humana, né? Sim, ajudar o próximo. Isso, sim. A revolução humana, a revolução interior. E assim, era só essa deixa, porque eu falei assim, nossa, a Carla falou isso? Não. E aí, não, assim, isso era só um exemplo, não que o budismo todo é isso. Talvez eu tenha expressado direito, que é muito maior. Né? Assim como muito a gente vê no hinduísmo, que tem as castas, cada um tem o seu atributo, a sua responsabilidade, o seu, né? No budismo também, eu só falei daqueles monges budistas que ficam enclausurados, assim como tem as freiras, né? Sim. E que também tem alguns que ficam até hoje enclausurados, e isso não representa o budismo como um todo. Eu vou falar rapidamente. Mesmo quando eu estava no budismo, que eu já não estava indo regularmente nas atividades budistas, eu pensei assim, que aquele ciclo já estava acabando, eu pensei como você colocou nessa matéria que você eu falei assim, eu vou fazer caridade em casa, eu vou rezar para as pessoas em casa, eu vou ajudar no que eu puder, mas em casa, eu não quero mais participar de nada, de nenhuma religião, de nada. E foi nesse tempo de 2 anos que eu fiquei assim, que a minha mediunidade entrou em desequilíbrio. Porque você não estava doando energia, você não estava doando energia. Não estava doando, não estava fazendo nada mesmo. E aí foi aí que eu reencontrei em outro caminho. Porque tudo é equilíbrio também, né? Tudo é equilíbrio na vida, tudo é equilíbrio. Eu falo que até água, que é uma bênção, se você toma demais, vai te fazer mal. Se você tomar 6 litros de água, 10 litros de água num dia, você vai entrar seu corpo vai entrar em desequilíbrio. Então, tudo é equilíbrio, né? Então, a gente tem que... por isso que é o importante dessa fé raciocinada, que a gente traz sempre. É de você pensar, né? Na verdade, a gente tem que encontrar um equilíbrio entre tudo isso. E eu acho que a verdadeira paz é que você encontra quando você consegue se equilibrar, né? Aí que você realmente entende o que é essa paz aí, né? Mas obrigada, gente. E se realmente vocês vão trazendo isso, porque às vezes na minha cabeça tá claro, óbvio, o meu exemplo, e às vezes vocês não estão recebendo da forma como está na minha cabeça, entendeu? Então é importante, sempre o comentário de vocês para que a gente deixe isso bem claro, tá bom? De uma forma extrema, né? Que é para exemplificar uma pessoa que não, né, que está muito encasuada e a outra que fica para de 24 horas. Ou seja, está muito lá não para muito para orar, fica o tempo todo lá interagindo, a outra fica só orando. Mas não tem uma receita de bolo, né? O nosso livre-arbítrio, a nossa raciocínio que vai falar quantos % de cada, né? Você, vou falar. E o quanto a gente dá conta, né, Wagner? O quanto a gente de fato dá conta. Porque não adianta a gente também se propor a metas que a gente não consegue cumprir, porque aí a gente fica frustrado, a gente se cobra mais. Até eu vi um postzinho essa semana de Instagram, essas coisas, que falava assim, é mais fácil você se propor a praticar exercício físico 2 vezes por semana do que todos os dias e não conseguir ir. É mais fácil você se propor, por exemplo, a parar de comer carne, um dia da semana, do que para sempre. Então, é isso, são pequenos passos, né, no nosso dia a dia. Então, não adianta a gente pôr uma meta de missionário se na nossa vida a gente não tem como você ser um missionário, você tem a sua família, o seu trabalho, filho para criar, para cuidar. Então, que a gente faça realmente o que a gente dá conta. Não ser radical, né? Não ser radical, buscar esse equilíbrio. Porque aí, se não, acontece que nem a Aurora falou, mediunidade desandou, porque ela foi de um ponto para o outro oposto, de repente. Então, dá um desequilíbrio mesmo. Então, a gente tem que sempre ir, assim, a balança tem que estar equilibrada, tá bom? Mais alguém gostaria de comentar? Senão, a gente pode fazer o encerramento. Obrigada, Aurora, pelo seu comentário. Zenaide? Oi, eu vou fazer uma brincadeira de mau gosto, tá? Eu vou parar de falar, senão o Wagner vai me expulsar de quarta-feira. Não é Wagner? Brincadeira. Oi.
Eu não vou parar de falar tanto, porque senão você vai falar, não quero mais a slide na quarta-feira. Quarta, quinta, falando. Na quarta-feira, Deus tá? me... Tudo bem mesmo. Ainda Então, bem vamos que você fazer não vai oração? domingo, de vez em quando. Wagner pode fazer oração, então, de encerramento? Já são quase 9 horas, aí a gente já encerra no horário. Vamos agradecer a Deus pela aula de hoje. Vamos iluminar cada uma das nossas casas, iluminar nosso coração, pedir a Deus que nos abençoe esse final de semana, né, que se inicia, pedir a bênção para a pessoa que deixou o recado, o nome da pessoa, o marido da Silvana, Valdomiro, tá? Pedir bênçãos, muitas energias boas para ele, para o Valdemiro, e que possamos refletir, né, conhecimento, nos agregar para sermos sempre melhores do que ontem, né, do que hoje. Agradecer a Deus e que Deus nos abençoe. E também abençoe as pessoas também que estão vendo a aula gravada em outro dia. Que Deus abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Muito Graças a obrigado, Deus. Gente, boa semana. Até quinta que vem.